Sofre com má digestão? Talvez você esteja com hipocloridria. Nesse vídeo vou falar sobre as causas, alguns dos sintomas e também estratégias para poder te ajudar. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar sobre alimentação, nutrição e estilo de vida saudável. E já curta esse vídeo também, que eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar demais. Sintomas como aquele empachamento, sabe? Quando você fica muito cheia depois que você come algum alimento, principalmente que tem uma grande quantidade de gordura ou proteína. Você se sente muito pesado o dia todo, parece que você comeu um boi, é assim que as pessoas falam. Ou então gases muito fedidos também, que isso acontece principalmente quando as proteínas que você consumiu foram mal digeridas, então elas foram fermentadas pelas bactérias do seu intestino, gerando esses gases fétidos. Além disso, também sintomas como distensão abdominal e aquela sensação de queimação ou incômodo estomacal podem ser alguns dos sintomas de pessoas que sofrem com hipocloridria. O quadro de hipocloridria, ele é caracterizado principalmente por pessoas que sofrem com uma baixa ou insuficiente produção de ácido clorídrico no estômago. E o ácido clorídrico, gente, ele tem um papel extremamente importante no nosso estômago, principalmente porque o nosso estômago ele precisa ser ácido para a gente conseguir digerir as proteínas e também para poder matar as bactérias provenientes da alimentação. Muitas vezes consumimos alimentos que não foram higienizados corretamente e tem micro-organismos ali que não vão fazer bem para o nosso corpo. É lá no nosso estômago, principalmente com esse ácido estomacal, que a gente vai garantir com que você não tenha uma infecção intestinal, com que você principalmente consiga digerir bem a proteína e absorver a proteína, que é fundamental para o nosso corpo. Tem gente que está consumindo proteína e não está absorvendo direito. E aí, da onde que a gente consegue, né? A gente fala tanto para a pessoa consumir proteína, porque a proteína é fundamental para a construção de massa muscular, de cabelo, de enzimas digestivas. Eles são os construtores no nosso corpo. Mas a pessoa come e não consegue absorver, simplesmente porque o estômago dela não está produzindo a quantidade adequada de ácido. Ou também tem um outro ponto, tá? Você pode estar tomando aí por muito tempo os tais inibidores da bomba de próton ou os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, enfim, todas essas classificações, que eles acabam reduzindo a acidez do nosso estômago. Então, se a gente reduz a acidez do nosso estômago, já não conseguimos absorver, digerir direito as proteínas e principalmente também matar os micro-organismos ali que pode vir da alimentação. Então, muita gente acaba tendo uma desnutrição ali proteica, outras pessoas acabam tendo principalmente uma deficiência de zinco, ferro, vitamina B12, já que principalmente a absorção desses alimentos, desses nutrientes, é extremamente dependente do ácido no nosso estômago. E se temos uma deficiência, principalmente de vitamina B12, ferro, zinco, aí tem muitas pessoas aí com anemia, tendo queda de cabelo e ela nem imagina que é simplesmente porque lá no estômago dela não está produzindo ácido direito ou está tomando por muito tempo os prazóis da vida. Pessoas com hipocloridria ou que não tem essa produção, né, de ácido direito, também por causa do uso de medicamento de forma crônica, tá, de forma indevida, porque esses medicamentos eles acabam não tratando a causa e a raiz do problema, tá? Claro que tem pessoas que têm uma indicação médica de tomar por mais tempo, mas ainda assim eles não vão tratar a causa e a raiz, eles só vão ajudar ali a aliviar alguns sintomas. Então, pessoas que acabam fazendo uso excessivo desses medicamentos e tendo essa produção reduzida do ácido clorídrico, elas acabam tendo muito refluxo, infecções, principalmente infecções alimentares e bacterianas, além de SIBO, disbiose e H. pylori. Tá vendo como um simples fato da produção de ácido ali no nosso estômago pode afetar todo o nosso corpo, principalmente o nosso intestino? Tem muitas pessoas que estão sofrendo com disbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, simplesmente porque o estômago dela não consegue digerir bem os alimentos, não tem a produção adequada de ácido. E o nosso estômago, o alimento ele passa primeiro pelo nosso estômago para depois ir lá para o nosso intestino. Todo o nosso sistema digestivo é extremamente importante, então nós não podemos pensar só no nosso intestino. Tem muitas pessoas aí, nossa, preciso tratar meu intestino, vou comer muita fibra, vou comer isso, aquilo, mas e como é que está o seu estômago? Será que ele está conseguindo digerir bem os alimentos? Se não, gente, não adianta. A gente começa pelo estômago, depois vai para o intestino, porque se a
Se a proteína, se o alimento não for digerido direito, vai afetar lá no seu intestino. Algumas das estratégias que nós podemos utilizar em pessoas, né, que sofrem aí com a hipocloridria é o uso da betaína HCl ou cloridrato de betaína. Ela é orientada principalmente em casos de uma produção insuficiente ou não produção desse ácido clorídrico, principalmente em pessoas que sofrem com alguma doença autoimune ou em algum caso também em que a mucosa gástrica daquela pessoa foi de alguma forma comprometida, tá? Mas é muito importante você verificar com o seu médico se você pode fazer uso. Se você, por exemplo, tem gastrite, você sofre, né, com o contrário da hipocloridria, que é o excesso de ácido no seu estômago, na verdade, se você fizer uso da betaína HCl, o cloridrato de betaína, você pode piorar aí o quadro do seu estômago, então precisa verificar principalmente com o que você está sofrendo para então entrar com a suplementação. E outro ponto, né? Tem muitas pessoas que gostam de usar betaína HCl em casos específicos, quando elas vão comer alguma comida mais pesada, que aí elas percebem que elas não conseguem digerir bem, também entra como uma suplementação. Outras pessoas, dependendo do caso, precisam fazer um uso crônico. Outra estratégia também que podemos utilizar é os estimuladores ácidos, chamados, por exemplo, o vinagre de maçã ou um shotzinho de limão antes das principais refeições. Eles vão ajudar também, principalmente nessa digestão, então vale a pena você testar essa estratégia. Além disso, fitoterápicos como o alecrim dente de leão que você pode utilizar tanto na forma de cápsula, tá, que a gente chama de extrato seco, e também como na forma de chás. Você pode utilizar aí durante o seu dia o chá de alecrim e o chá de dente de leão. Eles também ajudam demais nessa produção do ácido clorídrico e também toda a nossa digestão. Outras estratégias que nós também podemos utilizar em pessoas que sofrem com hipocloridria é uma alimentação mais equilibrada, onde você vai consumir mais fibras, umas proteínas, principalmente proteínas com pouca gordura, tá? E alimentos que não são tão gordurosos, alimentos que não são tão condimentados, alimentos que não são tão picantes. Embutidos a gente também evita ao máximo. Alimentos que têm muita química também não são indicados. Na maioria das vezes, nós também indicamos alimentos mais cozidos e não tão alimentos crus, exatamente para facilitar o processo digestivo. Outra dica também é você fazer suas refeições em um ambiente tranquilo, porque o estresse, dependendo do ambiente que você está almoçando, afeta a produção de ácido no seu corpo. Por isso que tem gente que, sabe quando você vai comer e você tá às vezes ansiosa, estressada ou com vontade de chorar, que parece que a comida trava aqui? Então, isso é totalmente fisiológico. Se você tá muito estressada, o seu corpo não vai conseguir digerir bem aquele alimento. Como eu sempre falo para vocês, o nosso corpo ele trabalha sobre demanda. Então, se você está muito estressada, o foco dele ali é reduzir o estresse e não digerir o alimento. Então, fazer sua refeição em um ambiente tranquilo vai ajudar demais. Outro ponto também que é uma boa estratégia é fazer pequenas refeições. Isso vai ajudar a não sobrecarregar demais o seu estômago. Ao invés de você fazer grandes refeições, você fracionar as suas refeições ao longo do dia e sempre com pequenas quantidades de comida. Isso vai ajudar demais a você não sofrer demais com esse empachamento, esse refluxo e essas dores estomacais. E vai ajudar também a não sobrecarregar demais o seu estômago que está ali no processo, né, se tratando. Outra dica também é você utilizar e fazer atividades aí para gerenciar o estresse, porque o estresse acaba afetando também a produção de ácido no nosso estômago. Algumas pessoas produzem demais, outras produzem de menos. É sempre, gente, é clássico. O estresse, dependendo da pessoa, vai ter uma resposta diferente em cada corpo. Então, você conseguir praticar atividades, exercício físico, meditação, todos esses tipos de atividades, eles vão ajudar demais, principalmente na redução do estresse. Por fim, evite sempre deitar após comer, principalmente para você evitar esse refluxo. Isso é fisiológico, né, gente? Se você já sofre com essa questão gastrointestinal, tem pessoas que podem comer e dormir que não vão sofrer isso, mas se você já sofre com questão gastrointestinal aí, pode ter certeza que você comer e deitar logo após a refeição vai piorar esse quadro. Então, não é indicado, vai piorar principalmente o seu refluxo. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Finalizamos por aqui. Até o próximo vídeo.